18 de abril de 2015, 158 anos de Espiritismo. Nós estamos, neste mês de abril, em festa, em júbilo. Estamos comemorando 158 anos do Espírito de verdade entre nós, iluminando os nossos caminhos. Doutrina espírita. A mesma data do lançamento do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da doutrina espírita? O objetivo essencial do Espiritismo é melhorar os homens no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. Observemos bem. Allan Kardec pergunta: como Deus cria os espíritos? Simples e ignorantes, porém dotados de consciência e livre arbítrio, consciência e inteligência, para que com essas duas ferramentas possa utilizar o seu livre arbítrio, progredir e evoluir. Nós, espíritos, somos criados simples e ignorantes. Porém, nós temos um progresso moral, a consciência, e um progresso intelectual, a inteligência. Evangelho segundo o Espiritismo. A alma humana se assemelha a um pássaro que, para voar, precisa de duas asas fortes e saudáveis: a asa da moral e a asa do conhecimento. Quando nós passeamos pelas obras básicas, nós verificamos então a verdade absoluta desse objetivo da doutrina espírita: tornar melhor os homens, tanto no seu progresso moral, quanto no seu progresso intelectual. O verdadeiro espírita, quem é? Verdadeiro espírita não é aquele que crê nas comunicações com os espíritos, mas aquele que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer se sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. É a síntese, as duas colunas mestras à qual se dá o Espiritismo: progresso moral e intelectual, e fazer com que nós deixemos apenas de querermos entabular diálogos com os mortos, crer que os mortos existam, e nos atermos ao essencial: dar passos seguros na senda do progresso e nos tornarmos melhor para o próximo. É isso. Agora, por trás disso, tem uma série de ensinos pedagógicos para nos dar a diretriz em como caminhar. Começamos com o primeiro compêndio de pedagogia espiritual, o Livro dos Espíritos. 1857, primeira edição, 501 perguntas e respostas, divididas em 3 partes. A primeira, natureza, manifestação e relações dos espíritos com os homens. Segunda, as leis morais. Terceiro, da vida presente, da vida futura e o porvir da humanidade. Acontece que em 1860, no dia 18 de março, Allan Kardec lança a segunda edição.
revisada e ampliada. 1019 perguntas e respostas, agora dividida em 4 partes, que é essa que nós comumente estudamos nas casas espíritas. Das causas primárias, do mundo dos espíritos, das leis morais, das esperanças e consolações. Essas 1019 perguntas são abordadas nos 3 aspectos da capacidade cognitiva humana, em tudo e por tudo: ciência, filosofia, consequências morais, que nós chamamos de religião. Livro dos Espíritos, 1857. Esta obra, com 1019 perguntas, nestes 3 aspectos, ciência, filosofia e religião, dá origem, desdobramento a 4 outras obras. A parte primeira do Livro dos Espíritos, que vai da questão 1 até a questão 75, portanto 75 perguntas, dá origem a uma obra chamada A Gênese. A parte 2, que vai da questão 76 até a questão 613, portanto 537 perguntas, dá origem à obra O Livro dos Médiuns, que trata do mundo dos espíritos. A parte terceira do Livro dos Espíritos, que vai da questão 614 até a questão 619, trata das leis morais. São 305 perguntas que geram o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E a parte 4 do Livro dos Espíritos, que vai da questão 920 até a questão 919, total de 99 perguntas, dá o livro O Céu e o Inferno, das Esperanças e Consolações. Então, o que é que nós podemos observar claramente? Esta obra é um compêndio de filosofia, ciência e consequências morais ou religião, que é a síntese da doutrina, e os assuntos são ampliados didático-pedagogicamente para o melhor entendimento de todos nós nestas outras 4 obras. 75 perguntas. É o livro A Gênese, que tem 18 capítulos. 18 capítulos. Desdobramento de 75 perguntas. Tudo sobre a origem das coisas, das causas primárias. O Livro dos Médiuns, 537 perguntas. O Evangelho, 305. E o Céu e o Inferno, 99. Nós precisamos, nós espíritas, e os simpatizantes que o queiram, termos ciência da importância de compreendermos a doutrina através destas que são chamadas as obras básicas. A ciência espírita. Vamos ver o pensamento de Kardec sobre ciência espírita. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Pensamento científico, axiomático, totalmente verdadeiro. O que é que somos nós? Um corpo, formado por sistemas, formado por órgãos, que é formado por tecidos, são formados por células, são formadas por moléculas e são formadas por átomos. 70% ou mais do nosso corpo é H2O, água, líquido, e nós nos achamos sólidos.
65% do nosso corpo é oxigênio. É um gás. Mas nós temos cálcio, ferro, magnésio, lítio, ouro, cobre. O que é isso? Todos os elementos que nós chamamos da tabela de Mendeleev, tabela periódica. Todos os elementos do reino inorgânico. Como é que um cálcio vira gente? Como é que o fósforo vira gente? Como é que o cloro vira gente? O hidrogênio, que é um gás, vira gente. O oxigênio, que é um gás, vira gente. Que pensa, que sente, que chora, que estuda, que cria naves espaciais, tomógrafos. Como é que é possível isso? Poetas, poemas, rimas, músicas. Como é que o cobre faz isso? Como é que o cálcio faz isso? Como é que o cálcio compõe uma música? Como é que lipídios, glicídios choram? Quando nós olhamos esse efeito, o homem, se temos humildade, perceberemos que ele tem uma causa. E como essa estrutura é extremamente complexa e inteligente, a causa tem que ser inteligente. Vamos ver essa premissa da ciência espírita no item 14 do capítulo 1 de A Gênese. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da maneira que as ciências positivas, isto é, aplica o método experimental. Fatos de ordem nova se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. O Espiritismo observa, compara, analisa e, partindo dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz as consequências e busca as aplicações úteis. O Espiritismo não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Assim, não se apresentam como hipótese nem a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Conclui-se pela existência dos espíritos, porque esta existência resultou como evidência da observação dos fatos. E assim, os demais princípios. Portanto, não foram os fatos que vieram posteriormente confirmar a teoria, mas foi a teoria que veio subsequentemente aos fatos explicar e resumir os fatos. Rigorosamente exato, portanto, dizer que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. As ciências não fizeram progresso sério, senão depois que os seus estudos se basearam no método experimental. Mas acreditava-se que esse método não poderia ser aplicado senão à matéria, ao passo que o é igualmente às coisas metafísicas. De onde surgiu a palavra espírito? Allan Kardec pegava o seu tablet da época, uma caderneta. Pegava a sua caneta ótica da época, uma caneta de bico de pena. E ao ser convidado para ir numa reunião das mesas girantes, que era motivo de piada, de pilheira, nos salões da França, ele observa algo interessante. As mesas, por mais incrível que parecesse, dado uma determinada convenção de uma batida para a letra A, 2 batidas para a letra B, 3 batidas para a letra C, e assim sucessivamente, ao ser perguntado qual é o meu nome, ela batia pum, cá, pá. No caso dele,
Não começou com K, porque ele não começou como Kardec. Ele começou como Hippolyte Léon Denisard Rivail, cientista, estudioso, pesquisador. Quando ele perguntou, veio lá, letra H, letra I, letra... Como é que é possível isso? Mas a mesa subia, descia, ia para um lado, ia para o outro, e ele só anotando, Ele percebeu que algumas pessoas, quando punha a mão, não acontecia nada com a mesa. Outras não precisava nem pôr a mão. Chegava perto, a mesa já levantava. O que acontecia? Por que com A não funciona e com B funciona? E ele foi anotando. E ele foi perguntando. Chegou a um ponto que não precisava mais de mesa. Determinada pessoa, quando colocava a mão sobre uma cesta de bico, que era uma cestinha de vime, na qual estava amarrado um lápis, a pessoa punha a mão e o lápis começava a escrever. Cara, isso é extraordinário. Não interessa se é, e ninguém estava pensando na palavra espírito. Não interessa o que estava acontecendo ali. Só de uma pessoa botar a mão numa cesta e a caneta que estava ali começar a escrever, isso já é algo fora do comum. E ele pergunta: o que ou quem está produzindo isso? E a resposta: somos nós, os espíritos. E ele: espíritos? O que é isto? Espíritos. Então é isso que está querendo dizer aqui. Não foi que Kardec pensou: ah, são os espíritos, vamos descobrir o que é o espírito. Não foi assim. Ele perguntou: o que ou quem está produzindo esse fenômeno? Somos nós, espíritos. Responde a cestinha de bico. E ele: e o que são espíritos? E a cestinha escreve: nós somos as almas dos homens que viveram na terra. Primeiro ele viu e observou os fatos, para depois chegar à teoria para explicar os fatos. Essas premissas é que nós compreendemos todo o aspecto científico e filosófico da doutrina. Filosofia espírita. Olha o pensamento de Kardec do ponto de vista generalista da filosofia. O homem é assim, o árbitro constante de sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. A felicidade do homem ou a desgraça do homem dependem da sua vontade de fazer o bem. A quem? A si e ao próximo. Esse é o pensamento do ponto de vista filosófico. As pessoas dizem: ah, eu sou um homem de má sorte. A filosofia: o homem é o árbitro constante de sua própria sorte. Todos nós sabemos, hoje em dia, e sempre foi assim, por exemplo, que sem estudo, salvo raras exceções, sem estudo, nós vamos ter sérias dificuldades de sobrevivência. Materialmente falando, espiritualmente falando, culturalmente falando. Teixeira, mas olha, até que materialmente eu acredito, mas espiritualmente não. Aí eu pergunto: você acredita em Jesus? É claro. O que é que Jesus fala? Fala tanta coisa. Ele diz assim: conhecerás a verdade e a verdade te libertará. O que é conhecer se não aprender, se não estudar, se não buscar saber? Então nós vamos percebendo que é sorte e azar nada mais são do que os apelidos que nós damos à maneira que nós agimos na vida. Isso é sorte e azar.
como eu estou pensando, sentindo, falando e fazendo, vai me dar sorte ou azar. Ou seja, será o resultado daquilo que eu estou plantando. Nem mais, nem menos. Por quê? Porque Deus é justo. Deus é bom. Deus é misericordioso. Só por isso. Ou por tudo isso. Olha só o pensamento de este, que é um dos maiores pensadores espíritas de todos os tempos, José Herculano Pires. Filosofia espírita, como disse Kardec, pertence genericamente ao que costumamos chamar de filosofia espiritualista, porque a sua visão do universo não se prende à matéria, mas vai até o espírito. Cálcio, ferro, fósforo, hidrogênio, nitrogênio, azoto, não pensam, não sentem, não amam, não choram. Não é a matéria, é o espírito, vai além da matéria. Que considera como causa tudo o que percebemos no plano material, englobando a sua interpretação cosmológica a ciência espírita, e tendo como consequência a religião espírita. A filosofia espírita encerra em si mesma toda a doutrina. É por isso que o Livro dos Espíritos, obra fundamental da doutrina, não é propriamente um livro científico, nem um livro religioso, mas um tratado filosófico. É por isso que dele partem as 4 outras obras. Religião espírita. Pensamento de Kardec. Do ponto de vista religioso, o espiritismo tem por base as verdades fundamentais de todas as religiões, qual seja a existência de Deus, a existência e imortalidade da alma, as penas e as recompensas futuras, sendo, porém, independente de qualquer culto em particular. O objetivo do espiritismo é provar àqueles que negam ou que duvidam que a alma existe, que ela sobrevive ao corpo e que sofre, após a morte, as consequências do bem e do mal que praticaram durante a vida corpórea. Esse é o objetivo de todas as religiões. Eu existo. O que sou eu? De onde eu venho? Por que estou na Terra? Por que eu sofro tanto enquanto o outro parece ter tudo bem na vida dele? O que acontece depois que eu desencarnar ou morrer? Eu vou dormir até uma corneta tocar? Eu desapareço? Eu estou para o todo universal? Eu mantenho a minha individualidade? Eu terei contato com os que foram antes de mim e que são os meus entes queridos? O que eu fiz de mal? Acontecerá alguma coisa comigo por isso? O que eu fiz de bem? Terei uma recompensa ou não? Existirei ou não depois da morte? Existe Deus? Deus comanda tudo? Como é que é Deus? É aquele velho de barbas brancas e um cajado na mão, olhando o que eu estou fazendo para depois bater o cajado na minha cabeça se foi errado? O que é? Como é que é isso? Então essa parte é a parte da essência que trata a doutrina do ponto de vista religioso. Vamos ver o que diz Allan Kardec na obra Revista Espírita de dezembro de 1868. Dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos e que, como efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião em sua acepção nata e verdadeira é um laço que liga os homens numa comunidade de sentimento, de princípios e de crenças. O laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, deve ser um laço essencialmente moral, que liga os corações, identifica os pensamentos e as aspirações, e não somente o fato de compromissos materiais que se rompem à vontade, ou de realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. Se assim é, perguntarão, o espiritismo é uma religião? Sim, sem dúvida. No sentido filosófico, o espiritismo é uma religião. E nós nos glorificamos por isso, porque é a doutrina que funda os elos da fraternidade e da comunhão de pensamento. Não sobre uma simples convenção, mas sobre as bases mais sólidas, as leis naturais.
É por isso que vocês não veem na doutrina espírita, nas reuniões espíritas, velas, incensos, mirras, bebidas, trajes especiais, pessoas que vivem da doutrina espírita. O que vocês assistem? A uma reunião simples, de pessoas que têm os seus empregos, cada um cuidando da sua vida. Uma vez por mês, um vem e faz uma palestra. Alguns são mais frequentes porque fundaram, estruturaram e têm um trabalho mais cotidiano na casa. Mas vocês nunca viram ninguém viver de espiritismo, cobrar qualquer coisa por qualquer trabalho espírita. Pessoal, é o seguinte, ali estão as garrafinhas de água fluidificada, R$15 cada uma, as de 150 ml e essas de 1,5 litro, são R$25, mas elas vão curar. Vão curar porque elas foram estas águas do Rio Jordão ou qualquer coisa nesse sentido. Vocês nunca vão ver isso na doutrina espírita. Porque o fato espírita enquanto religião é fraternidade universal, amor universal, doação universal do tempo de cada um, sem dogmas, sem ritos, apenas o Evangelho como Jesus o praticava, pura e simplesmente assim. Por isso que se diz que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, ou seja, aquele primitivamente colocado para todos nós. Princípios básicos da doutrina espírita: existência de Deus, existência e imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados. Deus é a inteligência primeira, causa primária de todas as coisas. Tudo aquilo que está na natureza e que não é obra do homem, tem uma causa. Se a causa não é o homem, mas existe, esta causa, nós, na doutrina espírita, chamamos causa Deus. O universo, materialmente falando, tem uma causa. Por quê? Porque o nada não se faz a si mesmo. Tudo que existe tem uma causa. Quando nós olhamos essa mesa, nós sabemos que a mesa é madeira. Madeira é feita de células. Células são feitas de moléculas, que são feitas de átomos. Mas ela tem uma forma. Essa forma alguém deu a ela. A inteligência do homem deu esta forma, mas o homem não criou a madeira. O homem pegou a madeira e talhou a madeira. De onde veio a madeira? Uma lei natural. A madeira existe. E como é que ela existe? Algumas pessoas dizem assim: isso é obra do acaso. E os animais? Obra do acaso. E o homem? Obra do acaso. Caramba, mas que acaso inteligente, hein? Pensa num acaso inteligente que se repete hoje, respirando oxigênio, 7.645.000.000 de vezes só agora em 2015. Olha que acaso extraordinário! É um acaso tão fantástico, porque o acaso é fortuito. Pode acontecer, pode não acontecer. Mas esse acaso em especial, falando do ser humano, ele está se repetindo agora mais de 7.645.000.000 de vezes
igualzinho. Todos os acasos com 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 braços, 2 pernas, sistema digestório, respiratório, sistema linfático. Que beleza de acaso! Não, e um outro acaso, chamado lei de gravidade. Olha que acaso extraordinário. Este acaso, que é algo fortuito, que pode acontecer ou não, ele se repete 24 horas por dia há 17 bilhões e 500 milhões de anos. Pensa num acaso extraordinário. Porque esse é o período que o homem já detectou como sendo a idade aproximada do que nós chamamos de universo. E mais ainda, temos 3 grandes outros acasos no mundo material: o eletromagnetismo e a lei atômica forte e fraca, que mantém os corpos unidos ou desagregados. Tudo isso, na opinião de muitos, é obra do acaso. Basta uma reflexão para compreendermos a existência de Deus. Existência e imortalidade da alma. Como é que nós podemos provar isso? A doutrina espírita, na sua parte científica, começou a fazer assim. Um médium que foi apresentado a Allan Kardec na cidade de Lyon era analfabeto. Ele, o pai e a mãe. Ou seja, analfabeto de família. Porém, sem saber nenhum cálculo matemático, sem nunca ter escutado falar de astronomia, de geometria, quando esse cidadão entrava num estado de êxtase, ele trazia os mais complexos cálculos de matemática, que só conseguiram ser solucionados pelos mais expertos matemáticos da Europa depois de quase 3 anos de estudo. Deu dissertações de astronomia, do movimento dos planetas, falou sobre galáxias, quando sequer tínhamos telescópios que conseguissem enxergar mais do que o 5º planeta do sistema solar. Era analfabeto de pai e de mãe, e ele próprio. De onde ele tirou esse conhecimento? Kardec achou aquilo estranho e perguntou: quem é que está falando? Galileu Galilei. Galileu Galilei. Você tem como dar prova da sua existência? Tenho. Pode procurar em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, que vai estar lá as minhas instruções. E tem mais. Tem um mosteiro na Alemanha que na hora que você chegar, até agora, eu tenho 3 obras inéditas que estão guardadas neste mosteiro. Pode descer, vire à esquerda, 3ª prateleira, os 4 livros da direita para a esquerda. Os 3 livros da direita para a esquerda. Os caras foram lá, estava lá. Esse cidadão era um campesino que nunca tinha saído de Lyon. Existência e imortalidade da alma. Eu estou dando um dentre centenas de milhares de exemplos que a doutrina espírita tem dado ao longo dos anos. E aqui nesta casa, toda segunda-feira, durante as palestras, logo após as palestras, vários e vários recebem a mensagem dos seus entes queridos. Sem falar de Chico Xavier e tantos outros que provam cotidianamente que
além desse cálcio, ferro, fósforo, hidrogênio, oxigênio e azoto em forma de olhinho, boca e nariz, tem alguma coisa aqui. Esta coisa a gente chama de alma, que existia antes desse corpo, continuará existindo depois dele. Comunicabilidade dos espíritos. Não é porque a gente sai dessa casca da tabela periódica com pernas e braços que nós deixamos de existir e de pensar. Nós continuamos existindo. E por isso, num plano extrafísico com esse plano material, existe a comunicabilidade entre os dois planos. Pluralidade das existências. Jesus diz: é necessário nascer de novo para que vejas o reino dos céus. É necessário a perfeição para que nós possamos compreender as coisas de Deus. E algumas pessoas se assombram. Mas será que é mesmo preciso? É só a gente usar uma coisa chamada cérebro. Imagina, por exemplo, quando se diz que só se pode chegar a Deus se for bom e puro. E os antropófagos, como é que faz? Tem uma lei para cada um? Aí alguns religiosos me dizem: tem sim, Deus sabe o tipo de alma que cria. E eu pergunto: quer dizer então que Deus já cria o cara para comer o outro? É isso? Ele vai lá, tem mais ou menos 40, 50 anos de vida, porque na selva é mais ou menos assim. Come uns 15 ou 20 durante a sua existência, morre e acabou. Viveu para quê? Para comer gente. Mas vamos supor que fosse isso. Qual seria então a infinita justiça de Deus que criou Einstein, Newton, Copérnico, Madre Teresa de Calcutá? Qual o sentido? Por que uma determinada alma vira Gandhi e no mesmo dia a outra vira o borocochó que está comendo o vizinho dele lá na selva amazônica? Qual o sentido? Quando nós começamos a usar neurônios, cérebro, pensando, questionando, perguntando, nós vamos compreender por que das pluralidades das existências. Porque as nossas almas são criadas simples e ignorantes, mas dotadas de consciência e livre arbítrio. Junto com a inteligência, a consciência faz com que a gente aprenda, cresça, progrida, evolua, mude o comportamento para sermos bons a nós e ao próximo. Pluralidade dos mundos habitados. Será que existe vida mesmo em outros lugares? E eu pergunto: você acredita em Jesus? Claro, ele curou o cego, fez andar os aleijados. Você só acredita nisso ou acredita nele como um todo? Não, eu acredito nele como um todo. Muito bem, vamos ouvir Jesus? Não turveis o vosso coração. Crede-me, há muitas moradas na casa do Pai. Se não fosse verdade, eu vou-lo já teria dito. Eu me vou para vos preparar uma morada. Olha, ele está indo, ele não está ficando. Senão ele tinha dito: eu estou aqui para te preparar a morada aqui mesmo. Não. Há muitas moradas na casa do Pai. O que é que nós pensamos? Só que nós pensamos que todo o universo tem que ter gente respirando oxigênio, senão não tem vida. E a doutrina vem nos explicar que não é assim. Que a cada mundo há vida segundo a ordem daquele mundo. E mais, que não existem apenas mundos materiais, existem mundos espirituais. Algumas abordagens da doutrina espírita. Jesus, modelo e guia. Nós vamos ver isso no Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 1, questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que tem
Deus oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Nessa tradução de Guilhom Ribeiro, a palavra é Jesus. Na tradução de Salvador Gentili, a resposta é, conforme está no original francês, vede Jesus, ou seja, observe Jesus. É parecido, mas vede Jesus é uma determinação. Olha, presta atenção. A base da doutrina espírita é Jesus como nosso modelo e guia. E a fé? Como é a fé à luz da doutrina espírita? Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Caridade. Fora da caridade, não há salvação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. E muitas vezes a gente, R$5 de caridade, R$20 de caridade, R$100 de caridade, vamos fazer a sopa. Isso é caridade? Não resta dúvida. Mas olhe a capacidade de Kardec. Qual é, Livro dos Espíritos, questão 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O que é a caridade? Benevolência, ser bom. Bom para quem? Olha a parábola do bom samaritano. Bom para quem? Bom para todos. O que mais? Indulgência para as imperfeições dos outros. Por que dos outros? Porque nós também temos imperfeições. E um dia as nossas imperfeições serão colocadas no cotidiano. E o que é que nós gostaríamos que acontecesse para com as nossas imperfeições? Indulgência. Perdão das ofensas. Senhor, pergunta o apóstolo, quantas vezes devo perdoar o irmão que me fere? Seriam 7 vezes? Em verdade vos digo que não 7, mas 70 vezes 7. Se tendes uma desavença com o vosso irmão, antes de depositar a vossa oferenda ao templo, ide primeiro se reconciliar com ele. Aí a gente pensa que ele está falando, Jesus está dizendo assim, se eu estou levando um ramo de flores para a igreja, e eu percebo que eu tenho algum problema, eu deixo o ramo de flores ali, na porta da igreja, vou lá. Não, a oferenda é do cotidiano. Por exemplo, todas as noites nós oramos antes de dormir. O que é a oração? É a nossa oferenda a Deus. E aí a gente, ao invés de dormir de conchinha com a esposa e a esposa com o esposo, como nós estamos bicudo um com o outro, eu oro, ou seja, eu deposito uma oferenda sem perceber a mensagem. Então o que é que eu tenho que fazer? Se eu estou bicudo com a esposa, eu, antes da minha oração, antes de depositar a minha oferenda, amor, é o seguinte, não gostei do que você falou ou fez, porém, eu estou prestes a depositar a minha oferenda. Eu te perdoo, você me perdoa? Perdoa, meu amor. A gente faz aquela oração legal, vira de conchinha e dorme muito gostoso. Brigamos com o nosso filho ou com a nossa filha? Brigamos. O filho ou a filha fez alguma coisa errada? Fez. Nós tomamos o celular dele para não ficar brincando e nem no WhatsApp? Tomamos. Agora você não vai mais fazer a entrada no Facebook? Não vai. Antes de depositar a oferenda, vai no quarto,
Meu filho, minha filha, papai vai entrar para falar contigo. Olha, é o seguinte, eu estou prestes a depositar a minha oferenda a Deus, a fazer a minha prece de dormir. Papai ficou chateado com você, mamãe ficou chateada com você, por isso, por isso e por isso. Só que eu extrapolei. Eu te xinguei de cabeçudo, de dentuço. Falei que você era incompetente, que você nunca ia conseguir entender. Mas perdoa o papai. Não era exatamente isso que eu queria dizer. Eu quero que você me desculpe pelo meu destempero. E eu, por minha vez, desculpo, perdoo a sua inexperiência, porque eu percebo, como adulto que sou, que você está também aprendendo a viver agora, como eu outrora, quando tinha 13, 14, 15 anos, também estava aprendendo. Me dá um abraço, meu filho. Me dá um abraço, minha filha. Tá bom, papai. Abraça, chora. Você depositou a sua oferenda logo em seguida, depois de resolver as suas querelas. E por que isso? Porque muitos de nós fechamos os olhos carnais para dormir e jamais abriremos naquele mesmo corpo. Desencarnaremos dormindo. Ou ninguém teve notícia que alguém morreu dormindo. Se nós obedecermos a Jesus, antes de depositar as nossas oferendas, nós teremos partido com o nosso coração limpo. Esta é a mensagem de Jesus. Caráter da doutrina espírita. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque, se novos descobrimentos lhe demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Simples assim. Não há dogmas. Não há verdades absolutas. E por que não há? Porque o homem é progressista. Aquilo que o homem não conhecia no século XVI, passou a conhecer no XVII, passou a conhecer no XVIII, no XIX, no XX e agora no XXI. Podem surgir novas informações ao homem? Pode. Allan Kardec pergunta: do que está posto na doutrina espírita? Ela está completa? A resposta do Espírito Verdade: longe disto. O que agora vos é dado é o que tens capacidade de assimilar. Olha só, longe disso. O que agora vos é dado é o que tendes capacidade de assimilar. Então novas verdades poderão surgir? Sim. E o que a doutrina espírita vai fazer? Vai botar o pé na parede e não parou? Negativo. Se surgir nova verdade, ele se modifica naquele ponto para andar passo a passo com o progresso do pensamento humano. E por último, o verdadeiro espírita é aquele que é anjo, duas asinhas, que tem uma auréola colorida, que o médium de clarevidência olha e fala: a auréola do anjo, aquele está prontinho, aquele ali é para passo com Messias. É assim? Não. Olha o que diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. É só isso. Não é o perfeito, não é o anjo, é aquele que está no mundo, aprendendo, progredindo. E que hoje, por exemplo, ontem, me disse uma pessoa semana passada, aos prantos: rapaz, eu estou numa situação muito complicada. Qual? Eu fiz um aborto. E eu assisti uma palestra aonde fala sobre as dificuldades que a gente enfrenta.
quando a gente faz isso. E eu estou desesperada. Minha irmã, não se desespere. É porque você ouviu uma palestra. E em uma palestra, por mais exímio que seja qualquer palestrante, é impossível mostrar todo o âmbito dos ensinamentos dos Espíritos. Mas eu vou lhe dar hoje um deles, para que você serenize o seu coração. Perguntado a Jesus sobre qual era a maior das leis, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. Isso quer dizer que antes de qualquer consequência nefasta, se você aplicar a lei de amor, muda. E como eu poderia fazer isso? Tenha outro filho, adote uma criança, vá para uma creche, se você quer andar no caminho desta forma. Mas você pode ajudar num asilo, você pode transformar-se moralmente, pedir perdão e alterar a sua vida. Porque a cada pensamento nosso, nós alteramos o pensamento anterior. A cada palavra nossa, nós alteramos a palavra anterior. A cada atitude nossa, nós alteramos a atitude anterior. Deus nos dá 24 horas por dia, 365 dias por ano, para nós nos transformarmos moralmente e sermos melhor, domando as nossas más inclinações. Eu dei um exemplo aqui, mas pode ser qualquer uma. Qualquer vício material ou moral, qualquer coisa que a gente tenha feito de errado, até hoje, se hoje a gente decidir, hoje eu quero ser um ser diferente do que fui até esse minuto anterior. Ponto. Começa uma nova etapa, uma nova vida. Por quê? Porque Deus é Deus de amor. Faz nascer o sol todos os dias. Dá-nos o oxigênio ao bom e ao mal. Dá-nos a oportunidade dioturna de mudarmos o nosso destino. Porque nós somos, como foi colocado lá